Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 333, hoje sexta-feira, 25 de abril de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana, outra semana complicadíssima, na verdade, com uma novidade muito importante em relação a essas últimas semanas, que a gente falava aí da questão da guerra comercial, Rússia e Ucrânia, Oriente Médio. Essa semana o tema que trago como principal para vocês é o risco de conflito entre Índia e Paquistão, dois países nucleares. Mas antes de entrar nesse tema, lembrando a vocês, nosso Conexão Geo, toda sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, YouTube, Spotify, Apple Podcast e outras mídias também de podcast. 20 minutinhos, dando uma síntese da geopolítica da semana. Mas o Conexão Geo também está no Instagram, no X, no Facebook, compartilhando com vocês notícias diariamente da geopolítica mundial. Se vocês gostarem desse podcast, desse Conexão Geo, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos, ajudando a divulgar o canal. Vamos logo para o tema principal, o risco de conflito entre Índia e Paquistão, que eu comentei com vocês. Bom, tudo começou terça-feira, dia 22, quando ocorreu um atentado terrorista na cidade turística de Pahalgam, que fica na Caxemira indiana, uma região que o Paquistão reivindica, e 28 pessoas foram mortas, os números mais atualizados, cerca de 15 feridos ainda estão hospitalizados, foram identificados pelas imagens e pelos depoimentos 7 terroristas que ainda não foram presos, 2 desses 7 já confirmados como sendo cidadãos do Paquistão, pelas informações de várias mídias da Índia. Esses terroristas estavam usando uniformes militares, armamentos também de origem militar, de posse normalmente de forças armadas, e alguns com aquela câmera GoPro para filmar o que estavam fazendo, ou seja, realmente querendo, digamos assim, propagar o medo, a tensão, divulgar o grupo terrorista que se chama Frente da Resistência, assumiu a autoria desse terrível atentado lá na Índia, e logicamente isso causou aí um grande burburinho. Vocês não têm ideia, pela mídia brasileira, do que está acontecendo entre Índia e Paquistão nesse momento. Na quarta-feira, o primeiro-ministro Narendra Modi, o atentado foi na terça, na quarta-feira Narendra Modi chegou da Arábia Saudita, ele estava na Arábia Saudita, voltou em emergência da Arábia Saudita, e convocou uma reunião do Conselho de Defesa Nacional da Índia, e foram, digamos assim, foram divulgadas várias medidas contra o Paquistão, porque a Índia considera que esse grupo terrorista ele é financiado e treinado no Paquistão. Pois bem, essas medidas incluíam cancelamento de visto para paquistaneses, fechamento da fronteira terrestre entre os dois países, redução do efetivo diplomático, tanto da Índia no Paquistão, como do Paquistão na Índia, de 55 para 30 pessoas, saída de todos os adidos de defesa da Índia, do Paquistão e do Paquistão da Índia, mas principalmente a saída da Índia do acordo de gerenciamento conjunto do rio Indo, que é um rio importantíssimo para a Índia, obviamente, mas também para o Paquistão, porque o Indo passa primeiro pela Índia e depois ele vai para o Paquistão. Então, importantíssimo esse acordo, não apenas do Indo, o Indo é o principal, mas de outros rios também menores que nascem no Himalaia, passam pela Índia e vão para o Paquistão. Importantíssimo para a agricultura paquistanesa. Cerca de 23% da economia do Paquistão vem da agricultura. Vocês sabem que o Paquistão é um país de mais de 240 milhões de habitantes e, logicamente, que o controle da água é importantíssimo para qualquer país e com o Paquistão não seria diferente. E o Paquistão, na quinta-feira, reagiu forte, dizendo que se a Índia mexer no controle desses rios, ou seja, tentar desviar a água desses rios ou diminuir a vazão desses rios para o Paquistão, o volume de água para o Paquistão será considerado como um ato de guerra, né? Foi deixado isso bem claro. Outras medidas que o Paquistão tomou, como também fechamento do espaço aéreo do país a qualquer voo
de empresas da Índia, também cancelou vistos, também, ou seja, tomou várias medidas, cancelou o comércio bilateral, Índia-Paquistão. O Paquistão vive uma situação econômica muito complicada, política e econômica muito complicada, com conflitos. Em 2024 foram centenas de ataques terroristas dentro do Paquistão, perpetrados por grupos do Baloquistão, que é uma região entre Irã e Paquistão, e também por grupos do Afeganistão dentro do Paquistão. Ou seja, o Paquistão vivendo um momento, esses últimos anos, de muita confusão política, a economia em frangalhos, tendo que ter apoio do FMI, empréstimos do FMI, e agora essa questão do ataque terrorista. Há realmente risco, isso não sou eu que estou dizendo, vários analistas internacionais estão falando a mesma coisa, há risco real de um conflito entre os dois países. Da última vez ocorreu em 2019, foi um conflito de rápida duração, ataques aéreos entre os dois países. Eu não creio que isso vá, logicamente, se tornar um grande conflito, porque são países que possuem armas nucleares, então não avalio nada. O que deve acontecer foi o que aconteceu em 2019, ou seja, um ataque pontual da Índia sobre regiões do Paquistão, onde a Índia alegadamente acha que existem esses grupos terroristas. O Paquistão deve também retalhar de alguma forma e deve ficar em coisas pontuais. Mas é muito interessante de acompanhar, porque, como eu falei, são dois países que possuem armas nucleares. Por coincidência, só para vocês saberem, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, está na Índia, passou essa semana na Índia, chegou lá na segunda-feira, visita de turismo com a família, depois de estar com o Papa no domingo lá no Vaticano. O Modi chegou a receber o J.D. Vance na segunda-feira, conversaram bastante, e o J.D. Vance, obviamente, prestou aí declarações nas suas redes sociais, logo na quarta-feira, em solidariedade aí à Índia. Mas a situação realmente é muito preocupante. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu estou falando, acesse a mídia dos dois países. Ontem também ocorreram protestos no Paquistão, protestos na Índia já ocorreram na quarta-feira, em função do ataque da terça, e ontem ocorreram protestos no Paquistão contra as medidas da Índia, especialmente essa medida aí com relação ao controle da água. Então vamos seguir acompanhando uma situação bastante grave. Bom, outro tema, um tema que vocês já estão acompanhando, obviamente, a gente fala sempre aqui no Conexão Geo, que é a questão conflito Rússia e Ucrânia. Quais são as novidades para vocês? É a questão do tal plano de paz que os Estados Unidos estavam costurando lá com Rússia e com Ucrânia, que o Zelensky acabou afundando. Mas vou trazer para vocês o histórico dessa semana. Na última sexta-feira, o secretário de Estado Marco Rubio, ele deu uma declaração relativamente forte. O presidente Trump depois ratificou essa declaração do Marco Rubio, dizendo que a paciência dos Estados Unidos estava acabando em relação às negociações sobre o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Muito importante essa declaração. Isso foi na sexta-feira da semana passada, depois do nosso podcast 332. Pois bem, no final de semana, o Putin declarou um cessar-fogo unilateral por conta da Páscoa, durou das 18 horas do sábado até a meia-noite de domingo para segunda-feira, mas depois voltou a atacar com força a Ucrânia, inclusive de quarta para quinta, um ataque muito forte sobre Kiev, matando cerca de 10 pessoas e ferindo dezenas de outras pessoas. O Zelensky, inclusive, estava na África do Sul na quarta-feira, voltou ontem para Kiev, para a Ucrânia, em razão desse ataque bastante forte que a Rússia perpetrou sobre a Ucrânia. Mas na quarta-feira ia ocorrer uma reunião de alto nível lá em Londres para tratar dessa questão do acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, mas essa reunião acabou, digamos assim, sendo bastante degradada em termos aí das autoridades, dos ministros de relações exteriores dos países estavam previstos ir, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que é o ministro de Relações Exteriores, disse logo que não ia, desistiu de ir, quando veio a notícia de que o Zelensky não aceitaria a proposta do plano de paz, que era um plano que mais ou menos garantia que a Ucrânia não entraria para a OTAN de maneira nenhuma, a Rússia não se comprometeria de não querer conquistar totalmente a região de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Uma explicação aqui, vocês devem lembrar, em setembro de 2022, que foi o ano da invasão da Rússia na Ucrânia, a Rússia declarou que essas 4 regiões, esses 4 estados da Ucrânia,
passariam a pertencer à Rússia. A Rússia já ocupava parte desses 4 estados da Ucrânia. Pois bem, de acordo com essa proposta de plano de paz, prevê que a Rússia se comprometeria a não avançar mais, porque a Rússia hoje ela não controla totalmente esses quatro estados ucranianos. Então a Rússia ela se comprometeria a estabilizar onde está a fronteira, digamos assim, não avançar mais. Os Estados Unidos também levantariam as sanções econômicas contra a Rússia, mas um detalhe importantíssimo: os Estados Unidos reconheceriam a Crimeia como parte da Rússia. E isso é que melou totalmente a negociação, porque o Zelensky disse que não aceita de maneira nenhuma que nenhuma parte dos territórios que hoje a Rússia ocupa sejam parte da Rússia, inclusive a Crimeia. E aí o Trump retrucou, dizendo que o Zelensky está prejudicando muito as negociações, dizendo que a Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e ninguém fez nada, que a Europa não fez nada, foi durante o governo do Obama, ele não teve culpa nenhuma em relação a isso, já tinha acontecido em 2014, ou seja, há 11 anos atrás. Situação, como eu vim falando para vocês, muito complicada, esse cessar-fogo, esse acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Na semana passada eu falei para vocês sobre 3 cenários. Se vocês não escutaram, o 332, deem um pulo lá, escutem, e vamos ver aí qual desses cenários vai realmente acontecer. Hoje muita gente nas mídias aí de hoje de manhã, já as mídias europeias, né, falando inclusive dos Estados Unidos saírem das negociações. O Trump já tinha ameaçado isso, né? E muitos analistas europeus preocupados com essa questão. O Zelensky está muito agarrado, digamos assim, com o posicionamento da Europa, que está realmente se posicionando ao lado da Ucrânia com força. Isso aí dificulta muito as negociações do Trump. Se o Trump tivesse negociado de maneira diferente com os europeus, talvez as coisas andassem melhor, mas como o Trump, desde o início do seu governo, com a questão das tarifas, com a questão da Groenlândia, lembram, é um estado associado à Dinamarca, que é um país da Europa, a União Europeia, e esse conjunto todo fez que a Europa se unisse, não diria que se unisse contra o Trump, mas a Europa realmente ela fechou em relação à proteção da Ucrânia. Os Estados Unidos dificilmente vão quebrar isso. O Zelensky está vendo isso e está se agarrando aí a esse apoio europeu para sustentar o conflito, para tentar desgastar, usando seus drones, a Ucrânia desenvolvendo cada vez mais drones sofisticados, para tentar desgastar ao máximo aí a Rússia, ver se o Putin volta atrás e a guerra tem outro rumo. Muito difícil de prever quando vai acabar esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Terceiro item para vocês, não vou entrar no Estamos de Olho ainda, porque acho esse item aí um item que tem que ser destacado, que é a questão do aumento do poder militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Essa semana foram observadas novas aeronaves de combate dos Estados Unidos deslocando para várias posições no Oriente Médio. Li um estudo dizendo que desde o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, os Estados Unidos, que estavam com cerca de 36 mil militares na região do Oriente Médio como um todo, na ocasião do ataque, lá em outubro de 2023, e no final deste ano já tinham cerca de 50 mil militares na região do Oriente Médio. Já falei para vocês estão acompanhando, o grupo de batalha do Carl Vinson na área, junto com o grupo de batalha do Harry S. Truman, ou seja, 2 grupos de batalha de porta-aviões, muito poder de combate, mais os bombardeiros que já tinham chegado lá na ilha de Diego Garcia, que é de bombardeiros stealth. Novidades também essa semana sobre as negociações. No último sábado ocorreu a segunda reunião entre Estados Unidos e Irã. Essa reunião aconteceu na Embaixada do Omã, lá em Roma. Não temos muitas novidades em relação a essa reunião, nenhuma grande decisão. Vocês lembram que eu comentei ao longo da semana com vocês que o ministro de Relações Exteriores do Irã tinha chegado em Roma no sábado, falei isso no Minuto Conexão GEL, vindo de Moscou, ou seja, o ministro de Relações Exteriores do Irã passou primeiro em Moscou antes de ir para a segunda reunião. E na quarta-feira dessa semana ele esteve onde? Na China, né? O ministro de Relações Exteriores se encontrou com o poderoso ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Yi,
vocês vejam aí a preocupação do Irã de tentar conversar com seus dois grandes aliados, Rússia e China, porque com certeza o Irã está muito preocupado. O Irã está vendo também esse aumento do poder militar dos Estados Unidos na região, e o Irã está muito preocupado com a possibilidade de um ataque às instalações do programa nuclear iraniano. A terceira rodada de negociações vai acontecer amanhã, sábado, em Omã. Vamos ver como é que isso vai avançar, mas acho que um ponto muito interessante, muito problemático, que foi confirmado durante a semana numa entrevista do secretário de Estado Marco Rubio, é que os Estados Unidos querem que o Irã, digamos assim, neutralize ou acabe totalmente com a sua capacidade de enriquecimento de urânio. Ou seja, mesmo com o Irã dizendo que o que ele desenvolveu é para desenvolvimento de um programa civil, ou seja, de enriquecer urânio para abastecer as suas usinas nucleares, os Estados Unidos querem que efetivamente o Irã acabe totalmente com a sua capacidade de enriquecimento de urânio. Isso teria que ser verificado pela agência internacional e também pelos Estados Unidos, por observadores dos Estados Unidos, e logicamente que esse ponto é um ponto aí que eu diria que é muito difícil do Irã aceitar. Então o Irã sabe que a negociação está numa posição muito complicada, e acho que o Netanyahu está aí por trás do Trump, tentando fazer a cabeça dos Estados Unidos para efetivamente Estados Unidos, junto com Israel, atacarem o Irã, o programa nuclear iraniano. Então, muito preocupado também com a situação no Oriente Médio. Estamos de olho, vamos acompanhar. Falando estamos de olho, logicamente, estamos de olho na questão da guerra comercial, sinais aí de arrefecimento do Trump, logicamente que ele não admite isso, mas várias sinalizações, tanto é que o Bolsa de Valores deu uma melhorada essa semana, várias sinalizações aí do Trump, no sentido aí de melhorar a questão com a China, já países negociando diretamente com os Estados Unidos, a questão das tarifas, mas isso aí é bastante complicado, bastante demorado. E muito perigoso para os Estados Unidos. Essa semana também vimos, digamos assim, movimentos da China de aproximação em relação à Europa, tentando reativar aí o acordo com a União Europeia, e se isso sair, vai ser muito ruim para os Estados Unidos, ou seja, mais, digamos assim, um reflexo da postura do Trump em relação à Europa nesse seu segundo governo. Bom, outro tema que estamos de olho, logicamente, na última segunda-feira, dia 21, faleceu o Papa Francisco. Falamos aqui no Minuto Conexão Gel, na própria dia 21, sobre esse assunto. O Papa Francisco faleceu aos 88 anos, depois de 12 anos de pontificado. O funeral será amanhã, neste sábado, no Vaticano, com a presença de diversos líderes globais, inclusive já confirmaram a presença do presidente Trump dos Estados Unidos no evento. E, logicamente, que começam a discutir a possibilidade de qual será o novo Papa. O conclave deve iniciar entre os dias 6 e 11 de maio, ou seja, entre 15 a 20 dias depois da morte do Papa. Esse é o padrão. E será um conclave bastante interessante, um número esperado aí de 135 cardeais participando do conclave, e um número recorde de brasileiros, 7 cardeais brasileiros vão estar votando. E, pela primeira vez, 71 países vão estar representados no conclave. Vamos seguir acompanhando, estamos de olho. Também estamos de olho na situação aqui na América Latina. Novidade dessa semana foi o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticando o presidente Nicolás Maduro, porque o Nicolás Maduro rejeitou a proposta do Bukele, que queria trocar os 252 imigrantes que foram deportados dos Estados Unidos para El Salvador, considerados aí criminosos pelos Estados Unidos, e o Bukele ofereceu trocar esses 252 imigrantes por 252 presos políticos dentro da Venezuela. O Maduro rechaçou, disse que o Bukele é um violador sistemático de direitos humanos, exigiu a libertação imediata dos venezuelanos, etc, etc. Então, segue essa ladainha. Também na Venezuela, o ministro da Defesa acusou os Estados Unidos de estarem tramando derrubar o presidente Maduro. Isso aí acontece toda hora. Sempre alguém do governo venezuelano fala alguma coisa em relação a isso, dizendo que os Estados Unidos estariam muito interessados em tomar posse, digamos assim, das riquezas da região de Essequibo. Na verdade, a Venezuela vai passar por um ano muito complicado em função das novas sanções que o presidente Trump vai impor à Venezuela, parando de comprar petróleo da Venezuela, tirando as empresas de petróleo lá do país. Também a queda internacional do preço do petróleo também não ajuda a economia da Venezuela.
Ou seja, a Venezuela deve ter uma retração na sua economia esse ano, depois de 3 anos bons, 22, 23, 24, depois da liberação aí da compra do petróleo venezuelano pelo Biden. 3 anos aí de aumento, de melhora da economia venezuelana. 2025 deve ser um ano ruim para a economia do país. Estamos de olho também na eleição no Canadá, próxima segunda-feira, dia 28. O atual primeiro-ministro, o Michael Carney, do Partido Liberal, deve vencer as eleições, tudo está previsto. O Mark Carney está com 42% das intenções de votos, o Pierre Poilievre, que é o candidato do Partido Conservador, está com 38%, e pelos dados que temos hoje, o Mark Carney, o partido dele, o Liberal, vai vencer as eleições sem precisar fazer nenhum tipo de coalizão com um partido menor. Também estamos de olho na grande operação que iniciou essa semana com o grupo de batalha do HMS Prince of Wales, o porta-aviões britânico, navio capitânia da Marinha do Reino Unido. Esse deployment começou essa semana, né? Um deployment aí que vai durar até dezembro, uma operação grande, e o grande navio inglês é acompanhado de uma fragata inglesa, um navio-tanque inglês, também uma fragata canadense, uma fragata da Noruega e um navio-tanque da Noruega. Vão passar por 12 países, inclusive Índia, inclusive Austrália, inclusive Japão, e como falei, regressam em dezembro. Tremenda demonstração aí da diplomacia naval por parte do Reino Unido que não quer perder seu status de potência global. Mas é aquilo que eu falo sempre, poder tem a ver muito com percepção. É isso que o Reino Unido quer passar aquela percepção ainda de ter um poder que na verdade não tem mais. Bom, vamos fechar. Boa notícia dessa semana. Na verdade, foi da semana passada, fiquei devendo isso para vocês, mas considero isso muito importante. O término exitoso da Operantar 42, chegada no Rio de Janeiro do almirante Maximiano Ari Rongel, os 2 navios da Marinha do Brasil, que participam do Programa Antártico Brasileiro, contribuindo com a ciência brasileira, fazendo ciência na Antártica. Muito importante para o país se manter como um dos 29 membros consultivos do Tratado da Antártica, ou seja, assegurando o direito do Brasil de ter decisão nas questões sobre o continente antártico maior do que o Canadá, muitas riquezas, o tratado proíbe a exploração dessas riquezas e tem que permanecer nessa forma. O continente tem que ser realmente voltado apenas para a ciência. É muito importante que isso aconteça, especialmente a questão do equilíbrio climático do planeta e, logicamente, do nosso país, que é o 7º país geograficamente mais próximo da Antártica. Com essa notícia, uma ótima notícia, êxodo na Operantar 42, termina o nosso Conexão Geo número 333, agradecendo a vocês pela audiência, pelo prestígio. Deixe o seu like, ative o sininho lá no YouTube, compartilhem com seus amigos, ajudando a divulgar este trabalho. Um ótimo final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.